Olá pessoal, tudo bom? Então vamos dando sequência aí ao conteúdo da disciplina de adubos e adubação. Semana passada encerramos a adubação fosfatada, então agora damos início à adubação potássica. Então, a adubação potássica, como nós já comentamos em algumas aulas anteriores, aí para a maioria das culturas, o potássio é o segundo nutriente mais extraído pelas culturas, só perdendo aí para algumas culturas pro nitrogênio. Em algumas culturas, como por exemplo o tomate, ele chega a ser mais extraído do que o próprio nitrogênio, então fica aí sendo como o segundo nutriente mais utilizado pelas culturas, perdendo só para o nitrogênio e ganhando do fósforo, tá? Em relação aos macros, além de ganhar de cálcio, magnésio e enxofre. Então, as funções do potássio na planta: ele é um ativador de mais de 60 enzimas, utilizado aí na síntese do amido, regula a pressão osmótica, a entrada e saída de água das células, abertura e fechamento dos estômatos. Então, vai influenciar diretamente aí na fotossíntese, na produção, qualidade, resistência de transporte e armazenamento. Então, basicamente é utilizado numa função enzimática e na abertura e fechamento dos estômatos. Então, em relação aos maiores consumidores de potássio do mundo, então o maior consumidor no mundo é a China, consumindo aí quase 20% da produção mundial, depois Estados Unidos, Brasil. Então o Brasil ele vem aí como terceiro maior consumidor mundial de potássio. Só que em relação às reservas, o Brasil ele tem uma reserva muito pequena de potássio. Então, apresentava aqui em 2009, na data dessa fonte, menos aí de 4% das reservas mundiais, perdendo aí principalmente para o Canadá, Rússia, Bielorrússia e Alemanha, donas aí das maiores reservas de potássio no mundo. Óbvio que isso está diretamente relacionado à produção de fertilizantes potássicos. Então, na mesma ordem, vem aí como maior produtor de fertilizante Canadá, Rússia, Bielorrússia e Alemanha. O Brasil nem aparece aqui, praticamente é escondidinho aqui, praticamente em último lugar na produção, representando aí apenas praticamente 1% da produção mundial dos fertilizantes potássicos. Então, as principais origens dos produtos de importações brasileiras de potássio, como nós já falamos. Então, realmente Canadá, Rússia, Bielorrússia, Alemanha. Então, vem aí dos principais produtores mundiais de fertilizantes potássicos. Em relação às reservas no Brasil, o Brasil tem basicamente duas fontes de reserva, que são a silvinita, né, são as rochas que possuem aí o K2O, então a silvinita e a carnalita. Mas a silvinita ela tem uma concentração maior de K2O do que a carnalita. Então, basicamente, a única reserva viável onde se era extraído o KCl, os fertilizantes potássicos no Brasil, estavam localizados em Sergipe, na mineral, na mina Taquari Vassouras, e que era a única empresa que pertenceu aí a Vale até 2016. A partir de 2016 passou a ser foi privatizado, então passou para ser passou para Mosaic. Já tinha sido privatizada antes, né, quando saiu da Petrobras e passou para a Vale, e depois de 2016 passou da Vale para a Mosaic. Mas é uma mina que sinceramente não encontrei informações de que se ainda está em funcionamento.
porque até num vídeo que eu estou encaminhando para vocês do Globo Rural, esse vídeo falava que a vida útil dessa mina ia até 2017, 2018. Tá? Óbvio que conforme vai se tecnificando a extração desses minerais, vai se aumentando a vida útil das minas. Então acredito que essa mina aí de Sergipe ainda esteja ativa, mas com uma produção não muito significativa. Tá? A silvinita também é encontrada no estado do Amazonas e a carnalita também é encontrada aí no estado de Sergipe, tá? Na mesma mina, tá? Mas com uma concentração menor de K2O. Tá? Então, em relação à origem do potássio no solo, tá? Então, ele vem aí dos minerais primários, feldspatos, micas, né? Entre as micas a biotita e a muscovita. Com o intemperismo desses minerais primários, eles passam para minerais secundários, então passam a ser ilita, vermiculita, os minerais interestratificados. E aí chegam os minerais de argila 2:1, tá? Que ocorrem onde ocorre a liberação de potássio e também onde ocorre a fixação desse potássio. Nós vamos ver na sequência que parte do potássio do solo ele pode ficar fixado aí entre as camadas de minerais 2:1. Tá? Mas daqui a pouco a gente fala melhor sobre isso. Então o potássio no solo ele pode estar na fase mineral. Tá? Na fase mineral ele passa para a fase trocável. E da fase trocável ele passa para a fase de solução. Então, daqui a pouco nós vamos falar que a maior parte do potássio no solo ele está aqui em solução. Parte está trocável. O que é esse potássio trocável? É aquele potássio que está retido na CTC do solo, tá? Mas que pode ser liberado aí para solução. E parte está na fase mineral, que seria uma forma não disponível desse potássio. Bom? Então aqui só mostrando o ciclo do potássio no solo. Tá? Então ou vindo aí de resíduos animais, resíduos vegetais. Tá? Esse potássio pode ser mineralizado e ir para a solução. Tá? Da solução ele pode ser lixiviado ou absorvido na CTC. Tá? E aí ele pode ser fixado ou liberado. Então sendo fixado aí pelos minerais secundários. E da mesma forma, esse potássio que está retido pelos minerais secundários, esses minerais de argila 2:1, eles podem ser fixados ou podem ser liberados aí de acordo com o temperismo. Em relação às formas de potássio no solo, nós temos potássio em solução, que é a forma menos abundante nos solos, tá? Potássio dissociado na solução do solo, potássio trocável, que é o absorvido aí as cargas negativas dos colóides da matéria orgânica, representa praticamente todo o potássio disponível no solo, tá? Está em equilíbrio com o potássio solúvel, tá? E aí apresenta aí 1 a 2% do potássio total do solo, tá? E o potássio não trocável, que representa aí de 1 a 10% do potássio total do solo, e o potássio fixado, que é o que está contido aí entre as camadas dos minerais 2:1, somente a ilita e a vermiculita. Tá? Então ele fica aí entre as camadas do mineral e ficando não trocável, não disponível aí para as plantas. Tá? A origem do potássio: todos os depósitos comerciais de potássio são de fontes marinhas, né, ou mares antigos, que em outras eras eram mares e passaram a ser mares enterrados, tá? Ou depósitos de águas salgadas, são chamadas salmouras. Tá? Então a formação aí de mares antigos que secaram e passaram a ser depósitos de sais aí, ou minas de potássio onde esse mineral está aí em camadas muito profundas. Tá? E aí exigem técnicas especiais de mineração e profundidade que pode limitar aí, o acesso a esse potássio. Tá?
alguns minerais que contêm potássio, então alguns cloretos, a composição, alguns cloretos, sulfatos e nitratos, tá? Que é a composição de cada um desses minerais e o teor em K2O desses minerais. Então a silvinita, aquela que nós falamos agora há pouco, que era a principal fonte aí de potássio no Brasil, uma fonte não só de KCl, mas também de NaCl, de cloreto de sódio. Tá? Então, silvinita continha em torno de 28% de K2O. Tá? Quanto à carnalita, nós vimos aí uma outra fonte aí também existente no Brasil, ela vai ter uma menor concentração de K2O, em torno de 17% de K2O. Em relação à extração e beneficiamento do potássio, tá? Então ele pode ser realizado a extração em poços de mineração, onde ataca-se o material com picaretas, funcionamento contínuo e o transporte até a superfície, e é feito por vagões, né? Como por exemplo nos Estados Unidos, Alemanha, França. É a forma de extração no Brasil e entre outros países. Tá? O vídeo que eu estou encaminhando para vocês do Globo Rural mostra bem esse processo de extração. É um processo eficiente e até 1.200 metros de profundidade. A mineração por dissolução, quando esse mineral contido na rocha ele é solubilizado aí por uma solução que já contém KCl e NaCl, essa solução em temperatura controlada, essa solução ela vai dissolver o KCl e NaCl da rocha, do depósito. Ou seja, essa solução aí ela é recuperada depois enriquecida, já com o KCl e NaCl da rocha que ela extraiu. Tá? Ela é utilizada principalmente no Canadá em profundidades aí de até 1.600 metros de profundidade. E a evaporação de águas salgadas, como por exemplo no Mar Morto, tá? E onde essa água ela é evaporada para a extração do sal. Então, em relação à mineração convencional de jazidas de potássio, ocorre a abertura de poços até a camada de sais, a abertura de galerias laterais, a remoção do minério das paredes das galerias com a ajuda de escavadeiras e explosivos. E esse material aí ele é transportado até o poço com os vagões e correias transportadoras até a superfície. E lá ele vai ser processado, vai ser triturado, vai ser peneirado. Tá? E aí nessa fase o produto ele tem ainda um teor baixo de K2O e a partir daí ele vai para um processo aí de concentração. Tá? Então uma ilustração aí da mina de Taquari. Então essa é a escavadeira que faz a coleta do material rochoso. Tá? Aqui a ilustração de outras minas aí em outros lugares do mundo, Canadá e Alemanha. Aqui na Alemanha. Aqui só ilustrando a mineração por dissolução, então aplica uma solução já com uma água salina enriquecida aí, aquecida, perdão, e essa água salina ela vai dissolver os sais da rocha. Em seguida essa solução já mais enriquecida ela é bombeada de novo para a extração desses sais que foram dissolvidos. Tá? Isso é feito em minas com profundidades maiores aí de 1.200 metros. Tá? Aqui uma extração de uma mina, uma mineração por dissolução. Tá? Aqui por evaporação de águas salgadas, então onde essa água é evaporada para retirada desses sais. Aqui um exemplo da extração no Mar Morto, tá? Onde ocorre o bombeamento de água em alta pressão para ser retirada aí essa salmoura com cloreto de potássio. Em relação à obtenção dos fertilizantes potássicos, né, então algumas misturas que podem ser feitas, a principal fonte de extração é o KCl. Tá? Então o que é retirado das rochas lá da mineração é o cloreto de potássio, tá? Que é a principal fonte aí consumida na agricultura brasileira. Tá? Esse cloreto de potássio ele pode ser transformado em outros fertilizantes
potássicos através da mistura aí de outros produtos, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, esse cloreto de potássio e mistura com ácido sulfúrico, a gente tem o sulfato de potássio, além do ácido clorídrico como resíduo. Tá? Se a gente pega esse cloreto de potássio mais o sulfato de magnésio, tá? Então vamos ter o sulfato potássico magnesiano, tá? Mais cloreto de magnésio. HCl mais ácido nítrico, nitrato de potássio, tá? Mais HCl. Nitrato de sódio mais HCl, vamos ter nitrato de potássio mais o nitrato do cloreto de sódio. Tá? E aqui as principais características desses fertilizantes potássicos. Tá? Então, concentração de K2O, concentração de enxofre, óxido de magnésio, nitrogênio, de cloro, sódio, índice salino e cor. Então, se a gente pega o KCl, em torno de 60% de K2O, 47% de Cl, de cloro, tá? Índice salino de 115, ele pode ser da cor branca ou rosa. Tá? Normalmente é mais encontrado no tom rosado, mas existe o KCl branco também. É o sulfato de potássio, tem em torno de 50% de K2O. A vantagem é que tem um pouco de enxofre também, em torno de 17% de enxofre. O índice salino bem menor, em torno de 46% de índice salino, encontrado aí na coloração branca. Tá? E assim como dos outros fertilizantes também. Aqui em relação ao manejo da adubação, tá? Então a dose da adubação potássica, a dose de K2O que vai ser aplicado, ele está em função aí do teor de potássio no solo, em relação à exigência da espécie e o rendimento a ser obtido. Tá? E quando nós temos baixo teor de potássio no solo, mais alta exigência da cultura, então nós vamos ter altas doses de potássio a serem aplicadas. Em relação à época de aplicação, então em relação ao parcelamento, tá? Em solos arenosos, onde normalmente nós temos aí baixa CTC, tá? E a dose a ser aplicada é muito alta, independente do tipo de solo, tá? Então nós vamos ter aí o efeito salino. Tá? Então, quando nós temos baixa CTC, nós temos baixa absorção e aumento da lixiviação. Tá? Então, o potássio ele tem uma carga positiva, né? O K+. Ele tem uma carga positiva. Como a gente sabe, se ele tem uma carga positiva, como ele é um cátion, ele vai ficar retido na CTC do solo. Então, por isso, em solos de alta CTC, não é comum nós termos muitas perdas de potássio por lixiviação. Tá? Então, o potássio é um fertilizante que a gente não tem, um nutriente que a gente não tem problema de perda por volatilização, só por lixiviação. Tá? Quando que essa perda por lixiviação vai acontecer? Se eu tiver doses muito altas sendo aplicadas, ou se eu tiver uma CTC muito baixa. Então, se eu tenho uma CTC muito baixa, eu tenho uma baixa capacidade aí de reter esse potássio. Então, eu não posso ter essa perda por lixiviação. Tá? Então, baixa CTC, vou ter baixa absorção desse potássio e eu tenho um aumento da perda por lixiviação. Então, por isso, em solos de baixa CTC, normalmente a gente aplica parte na semeadura e parte na cobertura. Tá? E se eu tenho uma dose muito alta a ser aplicada, independente do tipo de solo, eu posso ter aí o efeito salino dessa aplicação, principalmente se eu estiver usando cloreto de potássio. Tá? Então, para ser aplicado aí para solos argilosos, eu tenho uma recomendação de dose máxima de 80 a 100 kg por hectare de K2O. Tá? A partir dessa dose a ser aplicado, se recomenda aí o parcelamento. Tá? E para solos arenosos, doses aí de até 60 kg por hectare de K2O. A partir dessa dose também se recomenda o parcelamento. Tá? Por que para solos arenosos uma dose limite menor que argilosos? A gente já acabou de falar, porque em solos arenosos tem uma CTC menor. Tem uma CTC menor, eu tenho uma maior chance desse potássio ser lixiviado. Então, fatores que vão influenciar aí na adubação potássica. Primeiro, a textura do solo. Solos mais ricos em matéria orgânica e argila são solos normalmente com uma maior CTC. A maior CTC, maior absorção, tem uma maior quantidade de potássio que fica ali trocável, retido
na CTC do solo e disponibilizado aí para solução, tá? Então por isso eu tenho uma menor perda de lixiviação. Tá? Opa, voltando aqui na reação do solo, o que acontece? Se eu tenho solos ácidos, essa CTC ela vai estar ocupada por uma concentração de H+. Tá? Então essa CTC ela vai... Eu tenho a CTC, mesmo que esse solo não tenha uma CTC baixa, eu posso ter uma CTC alta, mas se o solo tiver ácido, boa parte dessa CTC vai estar ocupada com H+. Tá? Então se ela está ocupada com H+, eu vou ter menos carga negativa disponível para ser ocupada por potássio. Tá? Então normalmente vou ter uma maior perda por lixiviação. Tá? E o que acontece em relação ao equilíbrio iônico? Se eu tenho excesso de cálcio e magnésio, então esse cálcio e magnésio ele vai deslocar o potássio absorvido para o solo e aí vou ter maiores perdas de lixiviação. Tá? Por que ocorre isso? Por causa dessa preferência aqui por adsorção. Tá? Então a CTC do solo ela tem maior preferência, tá, por alumínio, cálcio, magnésio, só depois vem potássio e depois vem sódio. Tá? Ou seja, se eu tenho aí alta quantidade de todos esses elementos na solução, a CTC ela vai promover a adsorção primeiro com alumínio, depois com cálcio, depois com magnésio e só depois o que sobrar com potássio. Então ele está aí quase em último lugar na fila de preferência de adsorção da CTC. Tá? Então por isso, se eu tenho altas doses de cálcio e magnésio, eu posso ter aí uma maior lixiviação desse potássio que pode vir a provocar deficiência nas plantas. Então por isso tomar bastante cuidado também em locais onde eu tenho aí uma aplicação de calcário em altas doses, tá? Então tem cuidado aí com essa aplicação em altas doses de calcário, tá? Em relação à interpretação da análise de solo, tá? Então novamente nós vamos falar da interpretação em duas partes, em duas formas. Primeira forma, baseada no boletim 100 do IAC, mais usado aí no estado de São Paulo, e em laboratórios que utilizam aí a resina, o trocador a resina como meio de análise de potássio. Tá? Então, da mesma forma como nós vimos na adubação fosfatada, nós temos a classificação aí do teor, tá? De acordo com a concentração aí, do teor de potássio determinado pelo método da resina. Então, se eu tenho de 0 a 0,7 milimol carga por decímetro cúbico, eu tenho uma concentração muito baixa, 0,8 a 1,5 baixo, de 1,6 a 3 médio, de 3,1 a 6 alto, e maior que 6 muito alto. Tá? Que vai estar influenciando aí na produção relativa. Tá? Então, ou seja, abaixo aí de 1,5 milimol carga por decímetro cúbico, eu já dificilmente vou atingir o 100% da produtividade máxima da minha cultura. Tá? Para a gente fazer uma conversão rápida aí, tá? Se eu preciso aumentar em 1 milimol carga decímetro cúbico de potássio, isso vai equivaler aí a 96 kg por hectare de K2O. Daqui a pouco nós vamos entender melhor como fazer essa conversão. Tá? Aqui uma análise de solo, tá? Para melhorar os exemplos, nós estamos usando aí a mesma análise da aula passada, da aula de adubação fosfatada. Tá? Então aqui agora nós vamos olhar para o potássio. Então o nosso teor de potássio aqui, ele está em 2,1 milimol carga por decímetro cúbico. Tá? Então se a gente pegar nessa classificação aqui, 2,1 nós estamos aqui na faixa mediana. Tá? Por isso que a análise aqui, esse valor aparece até em azul. Se ele tivesse em vermelho, ele seria baixo. Se ele tivesse da cor verde, esse valor seria alto. Tá? Então 2,1, de acordo com a classificação do boletim 100, é um teor médio de potássio no solo. Tá? Então aqui nós temos a recomendação para a cultura do milho, tá? De acordo com o boletim 100.
Tá? Então, como que nós vamos fazer essa interpretação? Como nós estamos utilizando os mesmos exemplos da aula passada, então nós estamos utilizando novamente uma cultura de milho, tá? E vamos pegar manter a produtividade média esperada em 7 toneladas por hectare. Então nós vemos aqui primeiro onde está o teor do nosso solo, de acordo com a nossa análise. Como nossa análise foi em 2,1, então nós estamos aqui com teor nessa faixa, teor mediano aqui entre 1,6 e 3 milimol carga por decímetro cúbico. Tá? Então nós estamos nessa coluna aqui. Como a nossa produtividade ela é de 7 toneladas por hectare, produtividade esperada, então nós estamos nessa linha. Cruzando essa linha com essa coluna, então a dose recomendada para adubação de semeadura de grãos, tá, para a cultura do milho, tá? Lembrando que se for para silagem é uma outra tabela que tem que pegar no boletim. Então a recomendação aqui seria de 50 kg por hectare de K2O. Então, dando continuidade aqui, tá? Falamos aí já da recomendação para semeadura. Vamos falar agora para adubação de cobertura. Tá? Então, novamente aqui em função do teor no solo, tá? E da produtividade esperada. Então, se nós temos aí um teor no solo de 2,1, nós estamos aqui nessa faixa, ó, de 1,6 a 3, tá? E com a produtividade esperada de 7 toneladas por hectare, então nós caímos aí na recomendação de 0 kg de K2O por hectare, ou seja, com esse teor de potássio no solo, a essa produtividade esperada, não se recomenda aí a aplicação de adubação de cobertura, tá? Isso seguindo as recomendações do boletim 100, tá? E agora, se a gente utilizar aquele boletim cerrado, que é da Embrapa, cerrado, correção do solo e adubação, tá? Então é o boletim da Embrapa, que a gente vem utilizando na disciplina também, tá? Já o boletim da Embrapa, ele faz uma classificação um pouco diferente, tá? Então ele apresenta aqui um teor de miligrama por quilograma de potássio, e não milimol carga por decímetro cúbico, tá? Então, para a gente poder fazer essa conversão de milimol para miligrama, tá, nós vamos ter que fazer algumas contas a seguir. Então, na verdade, nós vamos ter que fazer duas conversões. Nós vamos ter que transformar o nosso teor de 2,1 milimol carga por decímetro cúbico para miligramas por decímetro cúbico. E nós vamos ter que transformar ver em qual faixa de CTC nós estamos. Porque observem que o livro cerrado ele faz uma classificação para solos com CTC menor que 4 centimol carga por decímetro cúbico e uma outra recomendação para solos com uma CTC maior, solos com uma CTC maiores que 4 centimol carga por decímetro cúbico. Tá? Então olha aqui, essa é a nossa análise. Observe a diferença. Tá? O nosso teor de potássio está em milimol carga e não em miligramas. E a nossa CTC também em centimol carga e não em milimol carga e não em centimol carga. Como que nós vamos fazer essas conversões então? A CTC é fácil, tá? Para passar milimol para centimol é só dividir por 10. É a mesma coisa que fosse milímetros para centímetro. Tá? Então é só dividir por 10. Então se a nossa CTC ela é de 82,1 milimol carga por decímetro cúbico, então em centimol ela passa a ser 8,2 centimol carga por decímetro cúbico. Tá? E para fazer a conversão de milimol carga do potássio para miligrama, tá? Agora aí já é um pouquinho mais trabalhoso. Então vamos ver. Nosso teor é de 2,1 milimol carga por decímetro cúbico. Tá? Isso vai corresponder a quantos miligramas, perdão, e também quantos quilogramas de K2O. Tá? Então, para a gente poder fazer essa conversão, de novo nós vamos ter que olhar para a nossa tabela periódica. Tá? Agora não vamos mais olhar para os não metais, vamos olhar para os metais alcalinos, que é onde está o nosso potássio. Tá? Então aqui do potássio nós vamos pegar novamente a massa molar dele,
que é 39,098, então aproximadamente 39,1. Então a partir daí já pegamos a massa molar do potássio. Tá? Então se 1 milimol carga de potássio é igual a 39,1 miligramas, tá? Observe que a relação é a mesma. A gente teria uma relação de 1 mol para 39,1 gramas. Como nós estamos falando de milimol, é a mesma relação para miligramas. Tá? Então 1 milimol carga de potássio para 39,1 miligramas de potássio. Tá? Se é 1 para 39,1 e 2,1 para X, então eu vou ter 82,1 miligramas por decímetro cúbico de potássio. Tá? Ou seja, onde eu tinha 2,1 milimol carga por decímetro cúbico, eu passo a ter 82,1 miligramas por decímetro cúbico de potássio. Tá? Então fiz a conversão aí de milimol carga para 82,1. Chamando a atenção só para uma coisa, estão vendo aqui que é milimol carga? Tá? Então eu teria que dividir pelo número de carga do potássio. Como a carga do potássio é 1, é 1 mais, então dividindo por 1, o número permanece igual. Tá? Mas se a carga fosse, por exemplo, 2 mais, como é do cálcio ou magnésio, eu teria que fazer a divisão por carga também. Tá? Então fiz a conversão. Vi aqui que 2,1 milimol carga de potássio por decímetro cúbico é a mesma coisa que 82,1 miligrama por decímetro cúbico de potássio. Tá? Terminando aqui a conversão, tá? Para a gente fazer essa conversão de potássio em K2O, é a mesma forma que nós fizemos de fósforo para P2O5. Tá? Então a massa de K2O é 94,2, a de K2 é 39,1 vezes 2, que é 78,2. Tá? Então, eu faço aquela regra de 3, tá? 82,1 tá para 78,2, x para 94,2, ou eu acho um fator de conversão, tá? Onde se eu divido um pelo outro, eu encontro esse fator de 1,2. Tá? Então, multiplicando por 1,2, eu encontro aqui 82,1 miligramas por decímetro cúbico de potássio, é a mesma coisa que equivale a 98,53 miligramas por decímetro cúbico de K2O. Tá? E se eu fizer essa conversão aí de miligramas por decímetro cúbico para quilos por hectare, então só multiplicar por 2. Tá? Posso fazer essa conversão aí multiplicando por 2 milhões, mas aí depois eu teria que dividir por 1 milhão. Tá? Observem aqui, como eu estou falando de miligramas, para eu transformar isso para quilos, eu teria que dividir por 1 milhão. Tá? Depois multiplicar por 2 milhões. Então, porque são 2 milhões de decímetros cúbicos, nós já fizemos essa conta várias vezes. Tá? Estamos falando aqui do volume da camada arável de 1 hectare. Tá? Então, são 2 milhões em 1 hectare. Eu tenho na camada arável, de 0 a 20, 2 milhões de decímetros cúbicos. Tá? Então, a mesma coisa que eu simplesmente multiplicar por 2. Tá? Então, eu encontro que 98,53 miligramas de K2O correspondem a 197,1 kg por hectare de K2O. Tá? Vamos voltar a esse valor aqui, que é o teor de potássio em miligramas que nós temos no solo. Tá? Então, nessa nossa análise, nós chegamos ao teor de 82,1 miligramas por decímetro cúbico de potássio. Tá? Esse valor, 82, ele estaria, tá? Lembrando que a nossa CTC ela era de 82 milimol carga, tá? Dividido por 10, ela passa a ser 8,2 centimol carga. Se ela é 8,2, ela é maior que 4. Então, a nossa recomendação vai ser feita nessa faixa aqui. Tá? Então, se nós temos uma concentração de 82 miligramas de potássio, ela é maior que 80. Então, seguindo a recomendação, a classificação do livro da Embrapa, Embrapa Cerrado,
a nossa classificação aqui ela cairia como alta, tá? E a nossa correção, ou melhor, a nossa adubação corretiva ela seria 0. Tá? Lembra que o manual da Embrapa ele classifica, ele dá duas recomendações, que seria a recomendação corretiva e a recomendação de manutenção? Então a nossa adubação corretiva seria 0. Tá? Afinal, segundo a classificação da Embrapa, o nosso teor de potássio no solo está classificado como alto. Tá? Como ele está classificado como alto, o livro ele vai fazer só uma recomendação de manutenção. Só uma observação adicional aqui, pessoal. Tá? Observem que a recomendação do livro ele é feita aqui em miligramas por quilo. Tá? O cálculo que a gente fez até agora ele transforma o nosso teor de milimol carga por decímetro cúbico para miligrama por decímetro cúbico. Para a gente trazer isso para quilos, eu teria que ter a densidade desse solo. Tá? Então, se eu tiver a densidade desse solo, eu converto decímetro cúbico para quilos. Tá? Então, um solo aí, pegando uma densidade aí de 1, vamos colocar 1,5, tá? O nosso teor de 82 miligramas por decímetro cúbico, ele dividido pela densidade de 1,5, ele cairia aí para 55 miligramas por quilo. Então nós cairíamos na faixa como adequado, tá? E não mais como alto. Mas como nós não temos a densidade desse solo, nós vamos considerar aí o mesmo valor. Tá? Então, como nós estamos usando como exemplo a cultura do milho, a Embrapa ela faz uma recomendação de manutenção baseada na extração da cultura. Então, se essa cultura ela tem uma capacidade de extrair 6 kg de K2O por tonelada produzida, tá? Então, segundo o manual da Embrapa, a cada tonelada produzida de milho ocorreu a extração de 6 kg de K2O. Tá? Então, nós vamos repor essa quantidade. Tá? Então, se a gente pegar essa recomendação, eu faço, lembrando que a nossa produtividade buscada é de 7 toneladas, então 7 vezes 6, eu teria uma recomendação aí de 42 quilos por hectare de K2O, que bate com a recomendação por cultura. Então, se a gente for lá na cultura do milho, a recomendação, lembrando que o nosso teor de potássio no solo está classificado como alto, a nossa recomendação seria de 40 quilos por hectare de K2O, tá? Que bateu aí com os 42 quilos se a gente utilizar aí a tabela de extração. Tá? Bom, pessoal, nós encerramos aqui então a nossa aula de adubação potássica, tá? E em seguida enviarei a lista de exercícios. Abraço.